Olá, professor Jonilson César Oliveira. Vamos trabalhar aqui no canal Educa Mais Serrano, certo? Com a disciplina matemática. Então vamos dar fazer um pouco do conhecimento matemático aí para nossos estudantes. Então, nós temos a formação, graduado em matemática pela Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, especialista em matemática e física pelo IESP e mestrando Profimate pela UFMA, certo? Somos professores aqui da rede municipal de Serrano, e também sou filho de Serrano, sou da comunidade quilombola de Cabanil. Então vai ser muito bom ter vocês conosco aqui no canal e vamos ter esse entretenimento da matemática e suas aplicações no nosso dia a dia, certo? Então hoje nós vamos falar do conjunto dos números naturais. Então, nós vamos trabalhar esse conjunto dos números naturais. Então, antes de eu falar desse conjunto dos números naturais, que são números naturais, é bom a gente ter um entendimento o que é conjunto, certo? Então, o conjunto ele é uma coleção, tá certo? De uma ou mais coisas. Então, nesse caso, nós vamos estar focados diretamente no conjunto dos números naturais, ou seja, ele é um conjunto numérico, certo? É um conjunto numérico que ele é representado pela letra N, é o nosso primeiro conjunto a ser trabalhado. Ele é representado pela letra N, certo? E seus elementos, certo? Começamos. Alguns autores matemáticos, eles começam pelo 0, outros tendem a começar pelo 1. Mas nós vamos seguir o nosso livro, os nossos ensinamentos, tá certo? Alguns livros trazem o 0, então nós vamos começar com o 0. Então nós vamos ter como primeiro elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e isso vai até o infinito. Infinito, professor, o que é infinito? O que é um conjunto infinito? Então, se eu tenho um conjunto dos números naturais e falei que ele vai até o infinito, é porque esse conjunto numérico, ele é um conjunto infinito, ou seja, eu não posso contar os elementos desse conjunto, tá certo? Eu não posso contar. Um conjunto ele pode ser finito ou infinito. O infinito, eu não posso contar os elementos desse conjunto. O conjunto finito, eu posso contar os elementos desse conjunto, tá certo? Então, o conjunto dos números naturais, começamos pelo elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aí nós vamos ultrapassar a classe dos milhares, dos milhões, dos bilhões e seguimos, tá certo? Não existe o maior número natural. Temos o menor, o 0, tá certo? Aí depois o 1. E é muito bom salientar aqui o seguinte, que nós temos uma sequência. Esse conjunto dos números naturais, ele te dá uma ideia de uma sequência. O que isso quer dizer uma sequência crescente? Ou seja, ele vai o quê? Aumentando a quantidade, tá certo? Então é um conjunto onde vai aumentando cada elemento. E é bom a gente chamar a atenção o seguinte, nós temos o nosso primeiro elemento, 0, depois 1, 2. Então daqui a gente pode chamar a atenção de duas coisas que nós vamos ter dentro desse conjunto numérico, tá certo? Nós temos antecessor e o sucessor de um número. O que é um antecessor de um número? É aquele número que vem antes. Sucessor, aquele número que vem depois, tá certo? Mas, professor, depois do 1,
tem vários números. Então, quem é o sucessor do 1? Então, o sucessor do 1 vai ser quem? O próximo número, 2. Ou seja, o sucessor de 1 é quem? 2. O sucessor de 2 vai ser quem? 3. Então, o nosso entendimento é, o sucessor de um número natural é sempre esse número mais 1. Ou seja, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, o sucessor de um número é sempre o número mais 1. Professor, e o antecessor? O que é o antecessor de um número natural? O antecessor é aquilo que vem antes, certo? O antecessor de 3, 2. O antecessor de 2, 1. O antecessor de 1, 0. E o antecessor de 0, professor? Não tem. O 0 não tem antecessor. Então, é o nosso número natural que não tem antecessor. Tá certo? Mas o 1 vai ter antecessor. O 5 vai ter antecessor. Quem é o antecessor do 5? 4. Ou seja, então o antecessor de um número natural é esse número menos 1. Certo? Então é bom a gente ter esse entendimento. Tá certo? Já que eu tenho uma sequência numérica crescente, então eu vou ter essa questão de posicionamento, o antecessor e sucessor. Tá certo? Nós podemos também representar esse conjunto dos números naturais em uma reta numérica. Correto? Em uma reta numérica. Beleza? Uma reta numérica. Eu já falei que o conjunto ele é crescente. Se eu tenho o nosso primeiro elemento aqui na reta, 0, meu segundo elemento vai ser quem? 1. Depois, 2. Depois, 2 mais 1, 3. 4. 5, 6, e assim segue, tá certo? Então, aqui está o conjunto dos números naturais, tá certo? Representado aqui na forma de chave, de conjunto mesmo, e aqui na reta numérica, tá certo? Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte, professor, para me representar ter esse conjunto, ter essas quantidades, se eu utilizo alguns símbolos, que nós também chamamos de algarismo. Então, o nosso conjunto dos números naturais, nós somos de um sistema de numeração de base decimal, que é o sistema indo-arábico, e nós precisamos, tá certo, dos algarismos para representar esse conjunto. Ou seja, esses algarismos é que eu coloco, que são algarismos ou símbolos, tá certo? Pode ser chamado tanto de algarismo ou símbolos, que nós utilizamos para representar essas quantidades, que são os números. Então, é muito válido eu lembrar, tá certo? Cada algarismo desse daqui, tá ok? Então, nossos algarismos são... Vou começar aqui. Algarismo você já sabe. Vai ser quem? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui. Esses algarismos aqui é que eu utilizo para me formar qualquer número natural, tá certo? Então, esses algarismos, os símbolos, eles são só 10. Esse símbolo aqui, que representa a quantidade de 1, esse aqui que representa o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 0. Esse 0, ele indica o quê? Já que esses algarismos indicam quantidade. Então, se eu tenho 1, eu vou ter uma unidade. E 0, professor? O 0 vem indicar o quê? A falta de quantidade. Tá certo? Foi um dos últimos algarismos a ser encontrado por esse sistema de numeração decimal. Tá ok? Então, só recapitulando, nosso conjunto dos números naturais, ele começa do 0, 1, 2, 3, de forma crescente, não é isso? A representação aqui pela reta. E quando eu falo de conjunto, eu tenho que entender o seguinte, a relação de quê? Elemento e conjunto. Então, 0, 1, 2 são elementos. Então, tem o quê? Essa relação de pertinência. Ou seja, o 5 pertence ao conjunto dos números naturais. O 100 pertence ao conjunto dos números naturais. O 1.000.000 pertence ao conjunto dos números naturais. Um exemplo, a idade que eu tenho pertence ao conjunto dos números naturais. A quantidade, certo?
A quantidade de títulos mundiais da seleção brasileira, no caso 5, pertence ao conjunto dos números naturais. Beleza? Então agora nós vamos falar o quê? Subconjuntos de N. Ou seja, subconjunto dos números naturais. Nós temos alguns subconjuntos que é estudado, tá certo? Nós estudamos no decorrer dos nossos anos, principalmente dos anos iniciais, quando nós estamos vindo lá do segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano e sexto ano, tá certo? Conjunto desses números naturais, tá certo? O primeiro conjunto, subconjunto, é esse bem aqui. Conjunto dos números naturais não nulo. Sim, professor, mas o que é um subconjunto? Subconjunto é um conjunto dentro do outro, tá certo? Ou seja, quando um conjunto está contido dentro de um outro conjunto. Vamos explicar isso daí rapidão, de uma forma diferente, no nosso exemplo aqui do nosso dia a dia. A nossa escola ela é um conjunto, ela é um conjunto de estudantes. Mas dentro da nossa escola, nós temos o quê? Várias séries, várias turmas, tá certo? Nós podemos ter uma turma do sexto ano, do sétimo ano, do oitavo ano, do nono ano, tá certo? Então, cada turma dessa daí, os alunos de cada turma, é um subconjunto de quem? Da escola, tá ok? Em um jogo de futebol, tá certo? Um jogo de futebol, que nós gostamos muito aí do futebol. Nós temos um conjunto de jogadores lá no campo. Tá certo? São 11 jogadores, mas nós temos dois subconjuntos. Nós temos o quê? O conjunto do time A e o conjunto do time B. Tá certo? Então isso aqui é subconjunto. Subconjunto é quando existe essa relação de um conjunto dentro do outro. Então, esse subconjunto aqui dos números naturais, não nulos, quem é? São todos os números naturais não nulos, ou seja, exceto o zero. Eu só preciso tirar o zero. Então, quem vai ser? O número 1, o número 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai aí até o infinito. Beleza? Então, isso aqui é um subconjunto dos números naturais. Por quê? Porque ele está dentro do conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais não nulo. Esse asterisco aqui, ele te dá a ideia da ausência do zero. Ele te indica a ausência do zero. Tá certo? Depois eu vou ter um outro subconjunto. Conjunto dos números pares. Quem é esse conjunto dos números pares? Quem são os números pares? Os números pares, gente, são aqueles números que quando dividimos por 2, o resto é zero. Mas, quando eu traço aqui na linha, eu observo que os números pares são todos os números terminados em quem? Em 0, 2, 4, 6, 8. Então, todo número terminado nos algarismos 0, 2, 4, 6 e 8, ele é par. Tá ok? Esse número é par. E o que acontece? Então, na minha sequência tem 0, 2, 4, 6, 8. Aí, ó, 10, termina em 0. 12, 14, 16 e assim vai. Tá certo? Então, é um outro subconjunto. Então, o conjunto dos números pares, ele está dentro do conjunto dos números naturais. E ele é um subconjunto. Tá certo? Também é um conjunto que infinito. E nós vamos ter a questão dos números ímpares. Ímpares. Quem são os números ímpares? Todos aqueles terminados nos seguintes algarismos. 1, 3, 5, 7, 9. Correto? Aí nós vamos ter 11, terminado em 1, 13, 15, e assim vai, tá certo? Então, são subconjuntos, tá ok? Subconjuntos do nosso conjunto numérico números naturais,
tá certo? Voltando a dizer, começamos lá do elemento zero. Por que a gente está fazendo essa revisão, tá certo? Para a gente poder adentrar com entendimento melhor, tá certo? Isso aqui são conceitos que eu tenho certeza que vocês já conhecem. São conceitos que são trabalhados desde o segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, tá certo? É toda essa parte aí que envolve aí a aritmética, o estudo dos números, tá certo? Primeira parte da matemática. A gente sabe que a matemática ela é dividida aí em algumas partes. E essa daqui é a aritmética, ok? Então nós já vimos aí a questão dos números naturais, a representação, tá ok? Os algarismos que nós utilizamos, os subconjuntos, tá certo? O que é antecessor, o que é sucessor. Agora nós vamos um pouco falar das operações. As operações com números naturais. Ou seja, eu vou começar a pegar esses números e vou começar a operar com eles, ou seja, fazer operações. Quais são essas operações? A primeira operação que eu tenho dentro do conjunto dos números naturais, que é, acredito eu, uma das mais importantes, é a adição. Ok? A adição. A adição. Então, o que é a adição? É a junção, é eu somar duas ou mais quantidades, tá certo? Quando eu quero somar, juntar, aumentar, então eu utilizo essa adição, tá ok? Só um exemplo aqui que eu posso dizer de uma adição. A adição, ela tem esse sinal, que é uma cruz, é chamado de sinal de mais, tá ok? E aí eu tenho 37 mais 42. Isso aqui são termos da adição. E esses dois termos recebem o nome de parcelas. Primeira parcela, segunda parcela. Uma adição, ela pode ter mais de duas parcelas, tá certo? Ela pode ter várias parcelas. Ela não é obrigada a ter só duas, tá ok? Ela pode ter duas ou mais. Então, eu tenho essa adição, 37 mais 42. Qual o procedimento que eu devo fazer? Eu vou colocar o quê? Vou armar para eu fazer o cálculo. Tá ok? Então vai ficar quem? 37 mais quem? 42. Professor, chama atenção aqui o seguinte. Se eu observar o 37, lá lembrando só lá na questão de algarismo, lá no nosso quarto ano, no terceiro ano. Só que eu tenho o quê? 37 significa 7 unidades, 3 dezenas. Não é isso? Unidade, dezena. Então, do que ficar quem? Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. Sempre quando eu vou fazer isso aqui, nós chamamos de processo de armar, para eu poder efetuar, eu coloco sempre da direita para a esquerda. Tá certo? Então, essa aqui eu tenho minha primeira parcela. E aqui, uma outra parcela. No caso, a segunda parcela. Aí, o que é que acontece? Eu vou fazer a soma. A soma é eu juntar, beleza? Sei que vocês são bons de tabuada. Quem tem dificuldade, vamos pegar a tabuada, dar uma lida, aprender, tá certo? Que nós vamos precisar. Quando se trabalha operações, nós precisamos ter esse conhecimento, tá certo? No caso aqui é da adição. Então, 7 mais 2. Então, eu tendo 7 unidades, somando com 2 unidades, 9. Correto? Agora sim, as dezenas. 3 mais 4. 3 mais 4, 7. Então, o meu resultado, que é chamado de soma ou total, é quanto? 79. Então, o resultado é chamado de soma ou total. E aí, professor?
Nós fazemos isso aí diariamente, né? Nós enquanto alunos, nós enquanto comerciante. É uma operação que ela é presente diária em nossos dias, tá certo? Seja lá no mercado, lá na feira, sempre utilizamos essa operação, que é a soma. Então nós temos esse primeiro exemplo aqui, 37 mais 42, 79. Então isso aqui eu chamo o primeiro termo parcela, o segundo termo aqui foi a parcela, isso aqui é uma barra que a gente coloca na hora de efetuar, e a soma, ou total, deu 79. Tá certo? Vamos para mais um exemplo. Exemplo 2. Então, exemplo 2 eu tenho quem? 412 mais 256 mais 81. Olha aí, professor. Então já apareceu o quê? A primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela. Essa adição aqui ela tem 3 parcelas, como eu falei lá no início. Uma adição ela pode ter 2 ou mais parcelas, tá ok? Então aí nós vamos fazer essa soma. 412. Aí, ó, na hora que eu vou colocar um valor sobre o outro, sempre vindo da onde? Da direita para a esquerda. Então, 6, 5, 2. Olha, se vocês observarem, essas duas parcelas, elas apresentam 3 algarismos. Mas aqui, ó, só apresenta 2. E aí, professor, tem algum problema? Nenhum. Como é que eu faço? Sempre obedecendo. Direita e esquerda. Da direita para a esquerda. 81. 8. Passei a barra, sinalzinho de mais. E agora nós vamos fazer o que? A soma de cada algarismo, dos algarismos. 2 mais 6, 8. Mais 1, 9. 1 mais 5, 6. 6 mais 8, 14. Professor, coloca esse 14 aqui todo? Desse jeito? Não. Por quê? Ainda tem aqui a soma das centenas. Então eu não posso. Eu coloco só o último algarismo. O último. No caso deu 14, eu coloco o 4 e vou levar o 1 para onde? Para a próxima unidade. Próxima casa, na verdade. 1 mais 4, 5. Mais 2, 7. Então a minha soma é quanto? 749. Esse aqui é o resultado da minha soma dessas 3 parcelas. Beleza? Então, essa daqui é a primeira operação, a operação da soma. A gente vai fazer uma aí com uma quantidade de algarismo maior. Tá certo? Tem essa soma aqui. 7.516 mais 9.372. Com 2 parcelas, não é isso? Queria somar, utilizamos valores maiores, tá certo? Aqui 7.000 e 9.000. Se você observar, esses números aqui, eles já apresentam 2 classes, né? Das unidades simples e a classe dos milhares. Unidade simples, classe dos milhares, tá certo? Então, procedimento, 7.516. Eu vou somar. Sempre eu vou partir da onde? Da direita para a esquerda. 2, 7, 3, 9. Gente, muito importante aqui. Unidade debaixo de unidade. Dezena debaixo de dezena. Centena debaixo de centena. Unidade de milhar debaixo de unidade de milhar. Tá certo? Ou seja, algarismo debaixo de algarismo. Facilita, tá certo? A nossa soma. Faz com que nosso trabalho não fique complicado. Tá certo? Se eu não colocar nessa ordem um embaixo do outro, eu posso me complicar. Tá certo? Na hora que a gente está fazendo a nossa prova, se estiver fazendo nosso concurso, vamos ter dificuldade. Então, vamos efetuar essa operação, é isso? 6 mais 2, 8. 1 mais 7, também 8.
5 mais 3, 8. 7 mais 9, 16. Tá certo? Geralmente, para colocar o pontinho, não é isso? Eu vou conferir três algarismos. Que número é esse? Qual foi o resultado? A nossa soma. 16.888. Tá certo? 16.888 é a soma de quem? De 7.516 mais 9.372. Aí, nós vamos, diante desses 3 exemplos, a gente chega à seguinte conclusão. Toda vez que eu somo 2 valores, a minha soma, o meu total, esse valor aqui, ele vai ser maior, ele é maior do que qualquer uma das 2 parcelas. Ele é maior tanto que a primeira parcela quanto a segunda. Ou seja, quando eu tenho uma soma, o meu maior valor vai ser sempre quem? A soma ou o total, dentro do conjunto dos números naturais, tá certo? Então, dentro do conjunto dos números naturais, o meu maior termo de uma adição vai ser sempre quem? A soma ou o total. Beleza? Então, agora já vimos aí a questão da adição, tá ok? Nós vamos ver as propriedades da adição. Propriedades da adição. Então, a adição ela é uma operação, tá ok? E ela apresenta algumas propriedades, tá certo? A nossa primeira propriedade, nós vamos estudar 3, bem básica, para que o aluno ele possa entender, nós estudantes, possamos entender, tá ok? Então, nós vamos estar explicando essa propriedade aí, para que tenhamos um entendimento melhor. Então, a primeira propriedade vai ser a propriedade vocês vão fazer um corte bem aí. Então, a nossa primeira propriedade é essa daqui. A comutativa. Propriedade comutativa. Propriedade comutativa da adição, não é isso? Fórmula de adição. Então, a propriedade comutativa da adição. O que é que diz essa propriedade comutativa da adição? Ela diz o seguinte, a propriedade comutativa da adição diz: a ordem das parcelas não altera o resultado. Tá ok? Ou seja, A mais B é igual a B mais A. Se ele usa aqui essa notação, né? Essa notação com letras aqui, mas A mais B é igual a B mais A. O que isso quer dizer? Vamos exemplificar. Beleza, aqui para ficar melhor. Exemplo 1. 7 mais 5 é igual a quem? 5 mais 7. Beleza? Ou seja, 7 mais 5 é igual a 5 mais 7. Ou seja, eu trocando a ordem das parcelas, o meu resultado vai ser o mesmo. Tá ok? Ó, 7 mais 5, 12. 5 mais 7, 12. Então, essa é uma propriedade de quem? Da adição. E ela é chamada o quê? Propriedade comutativa. Ou seja, eu trocando a ordem das parcelas, tá ok? Eu trocando a ordem das parcelas, o meu resultado não se altera. Um outro exemplo aqui para fixar melhor. Setenta e 76 mais 80 é a mesma coisa que 80 mais 76. Tá ok?
Ou seja, se eu inverter as parcelas, o meu resultado vai ser o mesmo. 76 mais 80, 156, não é isso? Mais 76, 156. Então, essa propriedade é chamada propriedade comutativa. Tá certo? Não esquecendo, em que consiste a propriedade comutativa? A ordem de quem? Dos termos, que é chamado de quem? De parcela. A ordem das parcelas não altera o resultado. Tá certo? Então, essa ordem das parcelas, ela não vai alterar o resultado. Tudo certo? Vamos para uma outra propriedade. A propriedade associativa da adição. Em que consiste a propriedade associativa da adição? Para a gente entender. Isso aqui é a anotação. O que é que diz a propriedade associativa da adição? Em uma adição de 3 ou mais parcelas, de 3 ou mais parcelas, tá certo? Eu posso associar o quê? Os termos de maneiras diferentes, que o meu resultado vai ser o mesmo, tá certo? Eu posso associar. Então, eu utilizo esse sinal de associação aqui que todos nós conhecemos, que são os parênteses, tá certo? É um sinal de associação. Então, eu digo A mais B mais C é igual a quem? A mais B mais C. Ou seja, eu só mudei, aqui eu associei quem? A mais B. Para que serve essa associação, gente? Te dá prioridade na hora da resolução. Primeiro você resolve o que está dentro do sinal de associação, não é isso? Então, eu posso resolver primeiro isso aqui, A mais B e o resultado eu somar com C, ou eu posso fazer o seguinte, o A mais a soma de quem? De B mais C. Então, eu conservo o A, na hora que eu fizer a soma do B mais C, vai dar o mesmo resultado. Então, é uma propriedade associativa. Ela serve de 3 ou mais. Associativa nos chama logo a atenção o quê? Quando aparece aqui com o parênteses, tá certo? Que é um sinal de associação. Vamos fazer, tá certo? Um exemplo. Tudo facinho aqui, com 1. Começamos aqui. 3 mais 7 mais 2 é igual a quem? A 3 mais 7 mais 2. Então, o que quer dizer essa propriedade? Eu tendo 3 mais 7, 3 mais 7, 10. 10 mais 2, 12. É a mesma coisa que eu associar o 2, o 7 com o 2 e deixar para somar com o 3. 3 mais 7 mais 2. Então, vai ficar 3 mais 7 mais 2, 9. Mais 3, 12. Dá o próprio 12. Tá certo? Então, o que é que acontece? Essa propriedade, ela é muito válida. É uma propriedade muito utilizada. Então, eu posso, tendo 3 ou mais parcelas, tá certo? Eu posso associar de maneiras diferentes, que o meu resultado vai ser o mesmo, tá certo? Eu associando de maneira diferente, não vai interferir. Mas isso aqui eu volto a dizer, associativa da adição, tá ok? Mais uma que vai ficar mais claro. Doze mais 8 mais 5. É a mesma coisa que 12 mais 8 mais 5. Então, o que é que eu faço aqui, 12 mais 8 mais 5. É a mesma coisa que 12 mais, entre parênteses, 8 mais 5. Fechou parênteses.
Ou seja, quando eu tenho parênteses, me dá prioridade o parênteses. 12 mais 8, 20. 20 mais 5 vai dar 25. 12, parênteses bem aqui, 8 mais 5, 13. 13 mais 12, 25. Ou seja, eu associando de maneira diferente outros termos, o meu resultado vai ser o mesmo. Então, essa aqui é a propriedade associativa da adição, tá certo? É uma propriedade muito utilizada, tá ok? E vamos para mais uma propriedade da adição. Propriedade é essa, já vimos duas. A comutativa, que é a ordem das parcelas não altera o resultado. A associativa, vamos falar terceira. Elemento neutro da adição. Neutro da adição. Que propriedade é essa? Gente, todo número natural somado com zero, o resultado é o próprio número, tá certo? Qualquer número natural somado com zero é o próprio número. Então, nós podemos dizer o seguinte, A mais zero vai ser igual a quem? A A, tá certo? A mais zero é igual a A. Então, isso consiste nessa propriedade, elemento neutro, ou seja, o zero somado com qualquer número natural vai ser o próprio número natural. Exemplificando, nós podemos dizer o seguinte, 7 mais 0, 7, exemplo 1. Exemplo 2, 35 mais 0, 35, mais 3. 0 mais 512 igual a 512. Então, se você observar, qualquer número natural somado com zero é o próprio número natural. Então, esse zero é o elemento neutro aí da adição, beleza? Então, nós já vimos aqui a operação adição, estamos vendo aqui as propriedades. Falamos comutativa, associativa e do elemento neutro, certo? Então, agora nós vamos falar de uma outra operação, que está no conjunto dos números naturais. A operação essa é a subtração. Subtração. Então, o que é a subtração? A subtração é você o quê? Tirar de uma quantidade, se você tem uma certa quantidade, você vai tirar uma outra quantidade dentro do conjunto dos números naturais, tá certo? Aí você vai o quê? Subtrair de uma quantidade maior, importante salientar isso, maior ou igual, tirar uma outra quantidade, tá certo? Então vamos lá. Um exemplo. Quarenta e sete menos 25. Tá certo? Então, eu tenho 47 menos, ó, é um sinal, que é o sinal da subtração. O sinal de menos, ele é o sinal da subtração. Assim como nós vimos que lá na adição é a cruz, não é isso? Aqui é esse aqui que nós chamamos sinal de menos. 47 menos 25. Então, para eu subtrair dois números naturais, eu tenho que ter o primeiro número, que é chamado diminuendo, essa primeira quantidade, e o outro é chamado de subtraindo.
O minuendo, gente, ele tem que ser sempre maior ou pode ser igual ao subtraindo. Tá certo? Nunca esse minuendo aqui ele pode ser menor dentro do conjunto dos números naturais. Beleza? Então vamos armar, tá certo? Para resolver. Então vai ficar como? 47, arruma esse 4 aí que tá um pouco diferente. 47. Mesmo procedimento, certo? Da direita para a esquerda. Algarismo debaixo de algarismo. Passei a barra, menos. Tá ok? Vamos já. Lá na adição, nós vimos que os termos da adição é quem? Parcela mais parcela. Aqui não. Esse aqui é chamado de minuendo. E esse outro aqui é o subtraindo. Tá certo? Minuendo e o subtraindo. Tá ok? Volto a dizer, o minuendo ele tem que ser sempre maior ou igual. Esse aqui. Ele nunca pode ser menor. Tá certo? Depois a gente vai justificar, tá certo? O porquê. Aí eu vou 7 menos 5. Ó. De 7, eu estou falando que subtração é tirar. De 7, eu tiro 5, fica quanto? 2, não é isso? Se eu tenho 7, tirar 5, ficam 2. De 4, tirar 2, ficam 2. Então, 47 menos 25 dá quanto? 22. Esse resultado é chamado de diferença. Ou seja, é a diferença entre esses dois números. Diferença. Então, os termos da subtração são quem? Minuendo, subtraindo e diferença. Outra coisa, relacionando os dois. Já falei que esse aqui, o minuendo, ele tem que ser maior ou igual ao subtraindo. E essa diferença, ela vai ser sempre menor. Tá certo? Ou pode ser igual ao minuendo, mas nunca ela vai ser maior. Então, a gente vai chegar à seguinte conclusão. Na subtração, o termo maior vai ser sempre quem? O minuendo. Tá ok? Esses dois aqui não podem ser maior do que eles. Jamais em uma subtração eu vou ter esse termo, que é o subtraindo, maior do que o minuendo, ou a minha diferença vai ser maior do que o minuendo. Não, pode ser igual, mas maior não pode ser. Então, se vocês fizerem uma subtração e esse resultado aqui for maior do que o número de cima, automaticamente está errado, dentro do conjunto dos números naturais. Beleza? Então, nós estamos falando aqui conjunto dos números naturais, eu não posso esquecer desse detalhe, tá certo? É algo que sempre nós temos que nos atentar. E também é bom entender, compreender e saber o nome dos termos, tá certo? Tem alguns que pensam, aquele número que está em cima ou que está embaixo, não. Isso aqui é o quê? Minuendo, subtraindo, diferença. Beleza? Então, uma subtração. Vamos para mais um exemplo. (746)2. Beleza, 746 é maior, então eu posso fazer essa subtração. Então, como vai ficar? 7, 4, 6. Como eu falei, sempre da direita para a esquerda. 2, 9. Barra, sinal de menos. Aí sim, 6 menos 2, 4. Aí eu tenho 4 menos 9. Gente, tenho 4 para me tirar 9. Não pode. 4, ele é menor do que 9.
Então não se pode de 4 tirar 9, tá ok? Mas eu sei que a minha professora lá do ano anterior, ela me ensinou. Ela me ensinou o seguinte procedimento. Um exemplo, eu estou aqui nas dezenas, tá certo? Eu não posso. O que se faz? Se pede uma unidade emprestada para o algarismo que está à sua frente, tá certo? Então, alguns professores utilizam algumas técnicas. Eu, geralmente, gosto de utilizar essa daqui. 7 vai largar de ser 7, ele passa a ser 6, porque ele vai emprestar uma casa para cá. Então, esse aqui, que era 4, ele vai ser o quê? Vai emprestar o quê? Uma centena. Na verdade, ó, esse 1 vem para cá e vai formar o quê? 14. Tá certo? Então, vai sair uma centena daqui, tá certo? Para compor aqui. Aí eu vou colocar esse 1, que saiu daqui, bem aqui, e junto aqui forma 14. E aqui, que era 7, ficou 6. Agora sim, 14 menos 9. 5. 6. Gente, não tem nenhum número aqui. O que é que se faz? Procedimento. Desce ele. Então, o meu resultado, ou seja, a diferença, 500 é 654. 654. Beleza? Então, essa aqui é uma subtração. Vocês observem que lá na adição nós dissemos que poderia ter 2 ou mais parcelas, mais termos. Professor, aqui nós não podemos ter 3? Não. Primeiro se faz dos dois, que é quem? O minuendo e o subtraindo. Tá ok? Entendido? Então vamos lá fazer terceiro exemplo, certo? Então, nós temos aqui, ó, 15.736 menos 12.215. Se você observar, não é isso? O nosso minuendo ele é maior que o subtraendo, então logo eu posso efetuar a subtração, ok? Então vamos fazer o procedimento aqui, normal. 15.736 menos, como eu já falei para vocês, sempre da direita para a esquerda. 1, 2, 2, 1. Pontinho aqui. Como eu já falei para vocês, é que eu tenho a classe das unidades simples, classe dos milhares. E vamos lá, agora, com o pincel preto, né, já não podemos esquecer o sinal de menos, que indica que é uma subtração. E vamos proceder o seguinte. 6 menos 5, beleza. 1. De 6 tirar 5, 1. 3 menos 1, 2. 7 menos 2, 5. 5 menos 2, 3. 1 menos 1. De 1 eu tiro 1, fica o quê? 0. E aí? Se eu preciso colocar esse 0 aqui? Não preciso. Tá ok? Deixo só aqui. Então, a minha diferença foi 3.521, tá certo? Então, essa aqui também é como se fazer uma subtração, terceiro exemplo, tá certo? Então, na nossa próxima aula, que nós vamos estabelecer, nós vamos trazer mais exemplos e mais aplicações. Hoje foi só para fazer, tá certo? Para relembrar dos anos anteriores aí, tá certo? Então, na próxima aula nós vamos ver mais atividades, já em algumas aplicações no nosso dia a dia e em situações problemas. Até mais!